E para começar, eu estou recebendo a biomédica Franciela, que vai revelar quais são os segredos da natureza para quem precisa desinflamar o corpo e, por consequência, ter uma pele melhor, uma melhor saúde no corpo. E hoje a gente vai descobrir os segredos da desinflamação. Tudo bem, doutora? Bem-vinda aqui no Bispo Fé em Família. Prazer te receber. Doutora, acho que os alimentos inflamatórios hoje, eles estão em todos os lugares, né? As dores no corpo, alergias, até tem muitos estudos associando câncer à alimentação inflamatória. Quando assim a pessoa consegue fazer uma avaliação de que, olha, a minha alimentação está sendo inflamatória ou não? Tem hoje como fazer uma alimentação completamente limpa nos dias de hoje, doutora? Hoje nós temos um microbioma muito industrializado, falando do intestino, né? E ele vem a partir dos alimentos. Então, realmente, uma alimentação limpa é complicado. Nós começamos a manifestar sintomas de inflamações. Esses sintomas vão começar com o aspecto da pele, porque a pele é o espelho do nosso metabolismo, é o espelho do intestino, inclusive. Então, a pele vai manifestar os sintomas. Vai surgir mais acnes, a pele pode ficar oleosa, o metabolismo vai ficando mais lento. Não é só com o passar do tempo em si, mas é porque quanto mais o tempo passa, mais inflamados nós estamos. E essa inflamação que é sutil, com o passar do tempo, ela também vai manifestando sintomas. Na verdade, nós envelhecemos por conta dessa inflamação que não é uma inflamação severa, uma inflamação grave que produz sintomas que nós vamos lá correndo para o médico, né? Mas essa inflamação silenciosa que é o que produz o envelhecimento no nosso corpo. E o envelhecimento precoce. Então, doutora, a gente pode dizer que o açúcar, por exemplo, que está presente de maneira assim, difundida, ele envelhece, piora a pele? Com certeza. O processo de envelhecimento celular a partir do açúcar é chamado de glicação. Então, quando nós ingerimos muito açúcar, e não é só o açúcar de mesa em si para adoçar chá, suco, café. O açúcar é resultado da ingestão de carboidratos. Então, a massa, isso, pão, isso. Tudo que está no o pãozinho francês que a gente adora. Exatamente. Esse açúcar, ele vai contaminando, intoxicando a nossa célula. A nossa célula, então, vai envelhecer mais rapidamente e com o passar do tempo, as moléculas que recolhem essas células inflamadas do nosso corpo, elas vão perdendo a função. E nós chamamos essas células envelhecidas que não são recolhidas de células zumbis. Então, essas células, quando elas ficam no tecido... Célula zumbi? Isso é uma novidade para mim. O que acontece com as células zumbis dentro do corpo? Elas ativam mais inflamação. Porque, veja, quando as células estão perdendo função, existe um mecanismo de regulação, a apoptose, a célula vai emitindo sinais e o nosso sistema imunológico vai recolhendo essas células e vai mandando elas embora. Com o passar do tempo, o nosso sistema, o nosso metabolismo, ele vai falhando nessa faxina, vamos dizer assim. Exatamente, é isso mesmo. E essas células vão morrendo ali e elas vão chamando mais inflamação. Então, o nosso corpo vai ficando cada vez mais inflamado. Como que a gente começa esse processo? Dores no corpo é sintoma de inflamação? Dores no corpo, fadiga crônica, metabolismo lento. Que é aquele cansaço que não passa por nada. Não passa por nada. Pode ser isso. Insônia. Insônia. Às vezes pode estar associada à inflamação. Formigamento no corpo pode estar associado, doutora, à inflamação? Quando a inflamação está prejudicando a circulação, a drenagem do nosso corpo, sim. Sim. Então,
agora a gente vai aprender, agora que você já entendeu que a causa pode ser, né? Porque não adianta, vai na dermatologista, faz todos os tratamentos que eu sou super a favor, mas se não se cuidar da saúde, não vai ter pele bonita de jeito nenhum e principalmente não vai ter saúde, que é o principal, né? Às vezes a gente está cuidando tanto por fora, mas esquecendo que tudo vem, tudo, a começar a nossa vida espiritual é sempre de dentro para fora. Então hoje a doutora Franciela vai explicar quais são os alimentos que vai te ajudar a desinflamar o seu corpo. Vamos falar desse aqui, que eu sou apaixonada o turmeric, que é a cúrcuma, né? Vamos falar um pouquinho da cúrcuma e por que ajuda tanto. Eu tomo um shot todos os dias de manhã de cúrcuma e eu sinto que desinflama demais. Sim. Fala qual é o poder que a cúrcuma carrega, doutora. A cúrcuma é um antioxidante potente. Todo antioxidante, a maioria dos antioxidantes são anti-inflamatórios. Então, ela diminui esse processo de radicais livres que acontece no nosso corpo. Mas ela modula o nosso metabolismo. Então, ela melhora a digestão, ela melhora o nosso sistema imunológico, ela melhora a circulação. A longo prazo, ela é um preventivo de doenças neurológicas, por exemplo, como Alzheimer, essas doenças neurodegenerativas, câncer. Ela modula colesterol. Então, eu adoro cúrcuma também, não fico sem a cúrcuma. E é verdade que precisa consumir a cúrcuma? Pode consumir com, por exemplo, uma pimenta cayenne para potencializar? A pimenta preta, a piperina. Então, dentro da cúrcuma, veja, em 100 gramas do pó da cúrcuma, nós vamos ter de 3 até 8 gramas de curcuminoides, que é o princípio ativo da cúrcuma. Tá. Então, ele sofre uma metabolização muito rápida. A pimenta preta, a piperina, se associada, vai aumentar a biodisponibilidade. O que é a biodisponibilidade? É quando essa molécula, o curcuminoide, ele chega na corrente sanguínea ou nos tecidos alvos para fazer a função dele. Porque se você ingere e ele passa pelo trato gastrointestinal rapidamente, ele logo vai ser eliminado, ele vai embora. Nós não precisamos disso, nós precisamos que ele seja distribuído na corrente circulatória. Então, sim, a piperina aumenta 85 vezes a biodisponibilidade da cúrcuma. 85 vezes. Então, se a pessoa de manhã está sentindo muito esse cansaço constante, e pode dar até irritação, a inflamação, né? Sim. Se tu fizer um shot com limão, cúrcuma e pimenta cayenne, um shotzinho, ela a longo prazo já está gerando uma desinflamação gradativa. Sim, com certeza. E sem falar que em jejum, o primeiro alimento que chega no corpo, ele vai ativar certas vias no seu metabolismo e aí no decorrer do dia você vai sentir essa melhora. Isso. Então esse primeiro alimento é muito importante? É muito importante. Primeiro você deve ingerir 200 ml de água, né, para mandar tudo embora em jejum. Aí pode sim fazer o shot. Ele também pode ser consumido após as refeições porque as moléculas de ácido graxo dos alimentos ajudam na absorção. E dá para padronizar em cápsulas, que eu gosto de padronizar ele específico nesse ativo, né, em curcuminoides, para você ter o resultado. Porque imagina que em 100 gramas do pó, você vai ter ali em média umas 5 gramas apenas de curcuminoides. E toma em cápsula também. Toma em cápsula. Uma alternativa para você não tomar um pó, porque senão às vezes a quantidade é muito grande. E assim, às vezes a gente enjoa. Não é todo mundo que aguenta. E dá o mesmo efeito, doutora, se eu tomar em cápsula? Ele pode, inclusive, dar um efeito maior, porque não tem como você padronizar em curcuminoides o pó. Mas nas cápsulas, sim. Então, as farmácias de manipulação, elas têm a padronização e elas vão encapsular exatamente como a receita do profissional que encaminhar. Muito bom. Vamos falar agora dos outros alimentos. Esse aqui é o chá verde. O chá verde.
O chá verde, ele tem um composto, o epigalocatequina-galato. Ele é um pouquinho difícil. Olha que nome bonito. Sim, um pouquinho difícil de falar, mas ele é excelente para a pele. Ele é antioxidante, ele previne o envelhecimento das células que produzem colágeno, por exemplo. Então, Isso eu não sabia. E ele acelera o metabolismo. Ajuda a emagrecer. Ajuda, sim. Ajuda. Nós temos outros, fitoativos que são mais específicos para o envelhecimento, mas o bom dos fitoterápicos, dos medicamentos naturais, é que eles não têm uma única função no nosso corpo. Nós chamamos eles de adaptógenos. O que isso significa? Que você vai ingerir essa molécula e ela vai ser distribuída no seu corpo e ela vai fazer Dentro da o necessidade, efeito. Exatamente. Ela vai atender. O fitoterápico respeita os ciclos do nosso metabolismo, os ciclos da mulher, então ele consegue modular o nosso corpo. Não tem efeito tóxico, assim como o medicamento alopático, não tem reação adversa como o medicamento alopático, mas interage com outros fitoterápicos, interage com outros medicamentos e eles precisam ser prescritos na dose, de uma forma correta para você alcançar efeito terapêutico. Tá? Então, assim, as infusões, os chás que nós gostamos, eu gosto. Eu também, muito. Eles talvez não alcance esse efeito. Então também em cápsula, doutora? Também em cápsula. Eu prefiro cápsulas quando você quer um resultado mais específico. E qual seria uma concentração ideal para um dia a dia de uma mulher saudável, por exemplo, na minha idade de 40 anos? Então, da cúrcuma, uma cápsula padronizada em 95% de curcuminoides, e aí eu gosto de fazer ciclos. Então, se você está utilizando um antioxidante, você não vai utilizar 5 cápsulas de antioxidantes, porque isso também vai causar problema, Então, todos eles, de uma forma geral, eles são antioxidantes. Então, você faz vai fazendo ciclos. Um ciclo de chá verde. Exatamente. Cada hora entra essa adaptação de cada um deles dentro da necessidade do metabolismo. Isso, conforme assim o seu propósito, Então, se o meu propósito é mais emagrecimento, aí nós temos a centela asiática, temos o chá verde, temos a cúrcuma. Mas se você pensa em longevidade, por exemplo. Porque quando a gente pensa em envelhecimento ou tratamentos que previnem envelhecimento, de bônus, a gente tem longevidade. É o que a gente quer, viver bem com saúde, viver muito com saúde. Isso mesmo. Então, e aí nós podemos pensar em ciclos. Em ciclos. Tá. Aqui, o morango. Morango, vamos falar dessa fruta deliciosa. O morango é riquíssimo em fisetina. A fisetina, ela é um ativo senolítico natural mais potente que existe. E eu já ouvi, doutora, que às vezes o morango ele recebe muitos agrotóxicos. Exatamente. Qual que seria uma dose ideal para a gente fazer o benefício, trazer o benefício desse princípio, sem gerar sem se intoxicar com os agrotóxicos que os morangos recebem? Então, sempre precisa dar preferência para os produtos que são orgânicos, quando você pensa nisso. E o bom do morango, por exemplo, é que ele alcança a dose de fisetina que nós precisamos. Então, quando no alimento in natura. No alimento in natura. Só que nós precisamos consumir 130 gramas de morango. São quantos? Ai, não sei. Então você calcula em casa. 130 gramas de morango. 130 gramas para você ter o tanto que você precisa. Vai ser um super aliado. Isso mesmo. Vai ser uns 5 morangos, mais. Então não é muito, não. é muito, leva na marmitinha. Isso alcança a dose de fisetina. E aqui, alcaparras. Aqui tem alcaparras, ele é o melhor alimento quando a gente pensa em quercetina. Quercetina, eu falei em células zumbis antes. Falou. E a quercetina, ela ajuda a recolher essas células. Gente, olha aí a alcaparra que aliada, eu tô aprendendo aqui no Bispafé em Família. E qual que é a dose de alcaparra semanal, diária, para fazer essa... Essa nós precisamos de cápsulas. Precisamos de cápsulas, porque a quercetina, ela é um ativo que está pouco presente em alimentos. Então, quando nós queremos efeitos terapêuticos,
nós precisamos pensar em doses em cápsulas, Tá. que vai ficar melhor. Tá. Eu sei, todo mundo quer fazer o cálculo de quanto que eu preciso comer desse alimento ou daquele alimento, né? Porque você pode, eu acredito que você trazendo isso de maneira natural, você também está ensinando o teu corpo a absorver isso de maneira natural. Com E certeza. trabalhando esse intestino, toda essa Exatamente. flora que é fundamental. Claro, Né? com certeza. Eu não estou dizendo que não é para Já ingerir traga alimentos. esses alimentos, mas para atingir um resultado fitoterápico, pode fazer Isso. uso das cápsulas, que é uma Fazer solução super natural. super natural, só que saudável. na dose ideal e pelo tempo suficiente Que é para você normalmente ter. uns 4 meses, o De ciclo? 3 a 4 meses. Não faço ciclos de mais de 3 meses. Mas já vai ter uma evolução. Com certeza. E aí nós significativa. vamos substituindo e você vai modulando o seu corpo, vai trazendo muitos antioxidantes e ele não vai entrar nesse processo da inflamação crônica, vai trazer... gente, a inflamação crônica é a mãe de muitas enfermidades Com no certeza. corpo. Então, quando a gente fala de desinflamar, a gente está matando o mal pela raiz. Por isso que essa é uma pauta que a gente sempre procura conversar aqui no Bispo Fé em Família, porque ao invés da gente só pensar no medicamento que vai ajudar a curar o sintoma, quando a gente trata da desinflamação do corpo, a gente está mantendo esse corpo num pH saudável para que as doenças não tenham assim o lugarzinho que elas gostam de se desenvolver, falando, né, no nosso português coloquial, né? Não vai ter um ambiente para que elas se desenvolvam, e essa consciência que é importante no nosso dia a dia, né, doutora? Mais do que, vou cortar o açúcar, poxa, o que é a vida sem açúcar? Eu, por exemplo, sou uma formiga, mas eu reduzo o açúcar por causa dessa consciência que eu fui aprendendo de desinflamar o corpo. Isso Pode até ter, desde que todos esses alimentos estejam ali presentes, ajudando o sistema imunológico, tá sempre, né, lá em cima, para poder cuidar dessa sujeirinha que a gente acaba jogando todos os dias na nossa corrente sanguínea. Por fim, doutora, para a gente concluir, vamos falar de maneira rápida da azeitona e das uvas. A azeitona, ele tem um composto hidroxitirosol. Ele é um composto, um ácido, que ele vai evitar que os melanócitos produzam aquela pigmentação exacerbada e manchem a pele. Então, quando nós vamos envelhecendo, é comum que nós vamos produzindo manchas. E o hidroxitirosol, além de outras funções, ele é conhecido como o peeling oral, né? E ele está presente nas azeitonas e no azeite de oliva extra virgem. Fantástico! E as uvas, doutora? As uvas contêm resveratrol. Nas uvas, no cacau, na romã, o resveratrol é um ativo super conhecido por conta do vinho, né? Então aquele paradoxo francês da longevidade, do vinho, associado ao vinho, tem a ver com o resveratrol. Ele está mais presente em uvas roxas, vermelhas, e ele ativa genes da longevidade, chamados os genes da sirtuína. Tem uma família de sirtuínas e ele promove a ativação de um deles, que é promotor da longevidade. Então, quanto antes nós tivermos no nosso corpo esse gene ativo, funcionando, operante, menos nós vamos ter envelhecimento e os resultados do envelhecimento na pele. Fantástica, doutora Franciela, hoje aqui trazendo muito conteúdo, explicando quais são as células zumbi, aquelas que você não vai querer no teu organismo, e como você se prepara para uma terceira idade de qualidade, para uma vida de qualidade, porque o Bispo Fé em Família quer te ver saudável no corpo, na alma e no espírito. Para você ter mais informações, no Instagram, @doutora Franciela. Amei, doutora, amei. Muita informação de qualidade, muita informação, um conteúdo importante, porque muitas vezes as pessoas estão muito acostumadas, tá com dor, vai tomar uma medicação já. E quando você cuida da alimentação, você vai trazer um benefício não só para o sintoma, mas também para o teu bem-estar, como a tua alma, a tua saúde, a tua disposição. E é isso que a gente quer que você encontre.